Esse vídeo aqui é para você que é um entusiasta das inteligências artificiais, que quer aplicar inteligência artificial no seu trabalho, na sua empresa, para se tornar mais produtivo. Eu quero mostrar para você aqui qual estratégia, na minha opinião, você precisa adotar para tirar o máximo proveito, a máxima produtividade das inteligências artificiais, ok? Antes de continuar, eu quero me apresentar, dessa vez com uma apresentação mais breve. Meu nome é Alexandre, eu sou o desenvolvedor aqui do Teams Assistance, que é uma plataforma muito parecida com o ChatGPT, para uso, mais focado em uso de assistentes ou de agentes de IA, seja lá como você queira dar o nome para isso, né? Eu chamo de assistentes, enfim. Então, é uma plataforma focada na produtividade da criação de assistentes, ok? Inclusive, implementa essa estratégia que eu vou conversar aqui, que pode ser aplicada em outras ferramentas também, ok? Bom, então vamos lá. Como que tira o máximo proveito das inteligências artificiais? Talvez você já tenha passado pela, pela tarefa com a inteligência artificial de pedir para ela alguma coisa e ela te dá uma resposta ok, você fica ali meio que empolgado com a resposta do ChatGPT, mas à medida que o tempo vai passando, você vai vendo que nem tudo são flores e que muitas das vezes você passa mais tempo conversando com o ChatGPT, fazendo ou tentando fazer com que ele te dê uma resposta satisfatória, do que o tempo necessário para que você pegasse do zero e criasse e fizesse aquela atividade a qual você tinha acabado de pedir para a inteligência artificial te ajudar. E por que que isso acontece? Porque se no caso você está tendo dificuldade de extrair uma boa resposta de maneira consistente da inteligência artificial, é porque você não está adotando a estratégia correta. Isso, na minha opinião, né? E qual seria então essa estratégia correta? Bom, você precisa pensar nessa atividade ou nas suas atividades divididas em partes, porque a inteligência artificial, ela, pelo menos no nível que a gente está hoje, né, na data que eu gravo esse vídeo, e pelo menos falando das inteligências artificiais acessíveis, né, talvez exista alguma inteligência artificial mais robusta a qual a gente não tem acesso, e provavelmente existe, mas enfim, a gente está conversando aqui de ferramentas acessíveis, né? Então ainda não existe uma ferramenta que consiga fazer tarefas um pouco mais complexas. Eu nem estou falando de algo muito complexo, por exemplo, a criação de uma landing page. Se bem que talvez a criação de uma landing page entrasse aí no conceito de algo complexo, né? Mas enfim, algumas atividades importantes para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, as inteligências artificiais ainda não conseguem fazer por completo. Então, qual que é a saída? É você aplicar a estratégia da IA vertical, dos agentes verticais, que é um nome, meio que uma perfumaria, para dizer que a inteligência artificial ainda não é capaz de realizar tarefas complexas e você precisa quebrar essas tarefas em partes. E para um caso prático e robusto, pelo menos mais robusto do que o caso que eu apresentei no vídeo passado, onde eu falei, onde eu introduzi essa mesma estratégia, eu vou mostrar aqui o caso da criação de uma landing page do zero e como que eu pensei e evoluindo essa landing page até chegar nesse resultado aqui, que ficou um primeiro resultado satisfatório, que eu acredito que já poderia ir para o ar, ok? E como evoluir mais ainda, como sair ainda disso daqui, deste resultado, para um resultado melhor ainda, que é uma coisa que eu vou explicar para você e não necessariamente mostrar, porque o mais importante desse vídeo aqui é a estratégia de como chegar lá, ok? E ao longo do vídeo você vai entender um pouco do porquê eu não vou explicar o processo completo para você, ok? Então vamos lá. Não o processo completo, né? Deixa eu me corrigir aqui. Não é que não vou explicar o processo completo. O processo completo eu vou explicar para você. Eu não vou demonstrar o processo completo que eu vou utilizar para criar landing pages ainda melhores do que essa que você está vendo aqui, ok? Então vamos lá. Vamos conversar aqui, continuar conversando da estratégia, né? Como a gente estava falando, muitas das vezes a gente chega na inteligência artificial e já pede uma tarefa que é complexa demais para ela fazer. Só que o que acontece? A maioria das pessoas pega e pensa assim: poxa, a inteligência artificial ainda não consegue fazer o que eu estou pedindo para ela. E ao invés de adotar essa estratégia que eu vou explicar aqui, para que você consiga mais produtividade com as inteligências artificiais. Qual que seria o primeiro caso, então? Vamos supor que você chega aqui na ferramenta Teams Assistance e você pede para criar uma página de venda do SaaS, né? Aqui neste caso, agora abrindo parênteses, eu coloquei um prompt aqui muito simples, né? Cria uma página de vendas para o meu SaaS. Por quê? Porque aqui embaixo, aqui, ó, repare aqui, eu já adicionei uma descrição do sistema, do SaaS, e já adicionei também uma descrição das funcionalidades. Isso daqui que eu estou destacando aqui para você
é o que dentro da ferramenta a gente chama de contextos. Basicamente, eu crio um arquivo separado e adiciono ele aqui no chat para que eu não tenha que ficar repetindo, reescrevendo isso toda vez que eu for pedir algo para a inteligência artificial relacionado ao meu SES. Então, para isso, a gente tem os contextos. Ainda tem mais essa primeira aqui, ó, essa ferramenta aqui, criar arquivo, né, que eu vou explicar para você depois. É uma ferramenta aqui que a inteligência artificial tem disponível dentro da minha ferramenta para poder, no caso, obviamente, criar um arquivo. Enfim, depois eu logo já vou demonstrar para você. Mas vamos lá, aqui eu simplesmente pedi uma página aqui, uma página de vendas para o meu SES, que é um pedido comum das pessoas fazerem, né? Elas, no caso aqui, o que seria comum? Ela vem aqui, ela pode ir no ChatGPT, por exemplo, ou aqui na minha ferramenta, e ela escreve aqui o prompt, cria uma página de vendas, e ela dá mais detalhes também sobre a página de vendas que ela quer, que no caso estão em forma de contexto, né? E também não vem ao caso eu te explicar aqui o que tem dentro especificamente desses contextos. Basicamente é uma explicação do meu SES, do Teams Assistance, ok? Enfim, então aqui eu pedi para ele criar um SES. E tem também o prompt do próprio assistente aqui. No caso aqui eu chamei ele de Web Designer, né? É um criador de páginas web. Então vou entrar aqui, ó, para você ver também um pouco desse prompt que está aqui, ó. Você é um web designer sênior que cria landing pages com o uso do HTML, CSS e JavaScript. Também é uma coisa básica, eu não quis criar algo muito rebuscado aqui, porque vai fazer parte da evolução desse assistente aqui que eu vou construir e possivelmente monetizar no futuro, ok? Que inclusive essa estratégia aqui também é uma arma, não gosto de utilizar essa palavra arma, né? Mas enfim, é um conhecimento que você vai poder utilizar para criar os seus próprios assistentes e poder monetizar isso também depois, quem sabe até com a ferramenta Teams Assistance, ok? Você cria o seu assistente aqui e disponibiliza ele no mercado para cobra uma mensalidade por isso. Em outros vídeos eu vou explicar melhor sobre essa outra funcionalidade, ok? Então vamos lá. Então esse aqui é um jeito comum de a gente pedir por uma atividade aqui para inteligência artificial, um jeito comum. Aí o que aconteceu? Ele criou aqui uma estrutura da página, olha só, como se eu tivesse pedido a cópia. Eu não pedi a cópia, né? Inclusive, por que ele fez isso daqui? Porque aquele prompt que está aqui, ó, que eu te mostrei, ó, vou te mostrar ele de novo. Ó. Esse prompt que está aqui, ele poderia ser um pouco mais específico, né? Porque aí, no caso, ele já criaria a página com HTML e CSS de maneira direta. Aqui ele criou uma espécie de uma copy, colocou aqui alguns requisitos da página web, enfim. Aí depois que ele colocou isso, eu escrevi aqui para ele, ó, certo, agora cria uma página HTML. Aí coloquei uma nota aqui, ó, coloque todo o necessário para a página funcionar em apenas um arquivo HTML. Isso é porque quando às vezes a gente pede para ele criar uma página HTML, ele cria um arquivo HTML, um arquivo CSS, um arquivo JavaScript, e é algo técnico aqui da criação de páginas. Se você não entende sobre isso, não precisa entender, ok? Só entenda que eu pedi uma tarefa para ela, aqui para a inteligência artificial, uma tarefa complexa, que dificilmente ela vai me dar uma resposta satisfatória no primeiro passo, e ele veio aqui, primeiro, me deu a estrutura, e aqui embaixo ele criou esse HTML para mim. Ó. Ele criou esse HTML, foi criando, e no final aqui, ó, o que eu pedi para ele? Eu falei, agora cria um arquivo HTML. O que eu fiz? Como ele tem essa ferramenta aqui, criar arquivo, ele foi e criou um arquivo HTML para mim. Ó. Então tem aqui ó, a resposta do criar arquivo, aí eu posso clicar aqui para poder visualizar, mas eu já cliquei e é exatamente essa página aqui. Então essa página aqui é uma página onde eu cheguei na inteligência artificial e simplesmente pedi para ela, olha, cria uma página web para mim. Aí eu coloquei o contexto, expliquei sobre o meu produto, que no caso é o SES, Teams Assistance, expliquei das funcionalidades, ele criou essa página aqui para mim. Não é uma página de todo ruim, eu acredito que com alguns toques aqui ela já poderia ficar melhor, mas o que acontece aqui para mim? Qual que é o principal problema dessa página? O principal problema, mais do que o design, é a questão da copy. Por quê? Esse aqui, eu posso falar bem dessa cópia aqui, porque é uma cópia para o meu produto, né? Eu posso falar bem no sentido de se ela está agradável ou não para mim, porque eu sou o cliente da inteligência artificial neste caso, né? Enfim, e o que eu achei dessa cópia aqui? Primeiro, ela está uma cópia exagerada, né? Ela está uma cópia com uma pitada de... Uma pitada, não uma pitada, né? Tá com exagero, eu acho que acima do que eu, Alexandre, aceitaria colocar no meu produto, na minha página de vendas, ok? Enfim, aqui, ó, desbloqueie a produtividade exponencial com IA generativa para a sua equipe.
Sabe, eu não gosto de utilizar esse tipo de termo, esse tipo de estratégia de copy, apesar disso ser algo bem comum aí no mercado de marketing, no mercado de marketing digital, né? Enfim, mas para mim o maior problema aqui foi a copy e eu não gostei dessa copy, produtividade exponencial, não gostei. Aí tem aqui, ó, Teams Assistance, é a plataforma inteligente para criar, gerenciar e compartilhar assistentes de ar que realmente entendem o seu negócio e agilizam o seu trabalho. Essa frase aqui também, ela pode ser entendida de um jeito o qual eu não gostaria que o meu cliente entendesse, né? Deixa eu só dar uma coisa aqui. Enfim, aqui, ó, essa frase, ela pode ser entendida como se a inteligência artificial ela desse respostas, boas respostas para as pessoas que contratassem aqui o meu sistema, o Teams Assistant no caso, como se ela desse boas respostas sem que você tivesse que se esforçar o suficiente, né? Sem que você tivesse que criar um bom prompt. Então, não gostei disso, eu não gostei dessa copy aqui, e o restante aqui da copy eu nem li totalmente, mas basicamente o que ele fez foi falar das funcionalidades. Aí aqui para baixo não tem nada assim de demais. O que eu acho que ficou ruim mesmo foi essa questão do tom que ele pegou. Então, essa aqui é a primeira página, né? Eu não gostei muito dela, né? Mas enfim, é, é assim que a maioria das pessoas, é assim que pelo menos nós, eu me incluo nisso, a primeira vez que a gente vai interagir com a inteligência artificial, é assim que a gente pede tudo de uma vez. Aí, para aquelas pessoas que enxergam que não dá para fazer tudo de uma vez, o que, que acontece? Você precisa pedir aos poucos, né? Então aqui eu vou mostrar aqui para vocês, ó, essa aba aqui, isso aqui que vocês estão vendo, agora é a home aqui, uma espécie de não dashboard, né, porque não tem informações, mas enfim, é a home do Teams Assistance que mostra aqui os assistentes que a gente tem. Então, o que, que eu fiz para começar esse desenvolvimento de uma landing page com inteligência artificial? Eu fui quebrando isso em partes. Até este momento, para fazer essa demonstração para vocês, eu criei basicamente em 3 partes. Eu criei aqui o Hooker, que é o assistente que vai criar os ganchos, né, que é esse assistente aqui. Eu criei o copywriter, que é o cara que é o assistente que vai pegar o hook que eu escolhi e criar uma copy baseada nisso. E criei também o web designer, que é esse daqui, que é quem de fato vai pegar essa copy e vai gerar o HTML a partir dela, ok? Aí então, o que que acontece? Então eu dividi aqui no Hooker, ó, Hooker, Copywriter e Hooker, Copywriter e Web Design, isso, né? Enfim, eu dividi aqui em 3 passos. Talvez eu divida ainda em mais passos, isso no futuro, talvez eu volte aqui para explicar para vocês. Ainda não vou garantir isso, não sei. Mas enfim, talvez eu possa dividir em mais passos ainda. Mas a ideia aqui, que você precisa entender, é que você vai dividir essa tarefa mais complexa, que é a criação de uma landing page, uma página de vendas, em passos menores. Então vamos lá, passo a passo. O que eu fiz então? Primeiro aqui, ó, eu vim no Hooker, esse aqui é o assistente Hooker, né? E eu falei assim para ele, ó, vou criar uma página de vendas para o meu SaaS. Preciso de um hook excelente, me sugira 5. É um prompt bem simplesão, né? Simplão. E aqui embaixo, de novo, eu coloquei o contexto referente à descrição do Teams Assistance, ok? Então aqui a inteligência artificial já vai ter ciência do que é esse software, o que ele faz, para que ele serve, qual que é o benefício, e baseado nisso, ele criou alguns hooks para mim, ok? Ah, e esse hooker aqui, esse assistente, ele tem um prompt também, esse aqui é um prompt mais bem elaborado, um pouco mais elaborado, é um prompt que já dá uns resultados legais, né? Ainda pode ser muito melhorado aqui com outras estratégias que eu vou explicar em outros vídeos, ok? Enfim, por hora, se você quiser saber, se inscreve no canal, que em outros vídeos eu explico para você, mas já é um prompt um pouco mais elaborado, e resumindo esse prompt aqui, ele é um prompt que cria ganchos para mim, né? O Hooker, criador de ganchos, né? Aí o que acontece? Ele criou esses 5 aqui primeiros para mim, só que ele fez algumas perguntas aqui também e disse para mim que se eu respondesse, ele poderia ser mais assertivo nos hooks. Então o que eu fiz? Eu basicamente respondi essas perguntas, né? Basicamente o que eu falei aqui? Eu falei qual que é o meu público, né? Que são empresas que se consideram AI first, que são empresas que querem uma adoção massiva no uso da IA, né? Pessoas, empresas que querem um uso massivo no uso massivo da IA, né? E qual que é a grande vantagem? É o uso realmente eficiente da IA generativa, com toda essa estratégia que eu estou procurando explicar aqui para você. E qual que é o tom da cópia? É um tom mais reflexivo, eu escolhi aqui. Aí ele me deu aqui algumas ideias, eu gostei de 2 aqui, 2 ou 3,
mas a que eu escolhi, deixa eu ver aqui, ó, a que eu escolhi foi essa daqui, ó, porque é uma coisa que eu acredito muito. E é provável que eu tenha colocado alguma coisa nesse sentido aqui dentro da descrição do meu SES e por isso ele colocou uma coisa que batia muito com o meu pensamento, que é esse daqui, ó. Isso aqui é uma coisa que eu penso de fato. Entre a promessa da IA generativa e a realidade dos resultados, existe uma lacuna invisível. As empresas verdadeiramente AI first estão fechando essa lacuna agora mesmo. Eu acho que esse finalzinho poderia ser um pouco melhor, né? Eu gostei desse look, ele poderia ser um pouco mais trabalhado, mas ele imprime muito bem essa ideia que eu acredito que é o seguinte: a gente ouve muito falar sobre IA generativa, a gente entende que a generativa pode nos ajudar e a gente ouve um burburinho muito grande de empresas dizendo que estão sendo mais produtivas com o uso da IA, mas quando a gente procura trazer isso para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, as coisas não são bem assim. A gente não está vendo toda essa produtividade que está sendo prometida, principalmente por quem é especialista em IA. São pessoas que estão vendendo prompts, são pessoas que estão vendendo sistemas, mas não estão ensinando a estratégia que de fato vai te tornar produtivo no uso da IA, que, na minha opinião, é justamente essa estratégia que eu estou te mostrando aqui. Então, isso é uma coisa que eu acredito, eu gostei muito desse gancho aqui e eu escolhi ele. Aí, o que eu fiz? Eu copiei ele. Basicamente, eu cheguei aqui, selecionei, apertei Ctrl C e eu vim aqui para uma outra conversa agora com um copywriter, né? E de novo, o copywriter aqui, ele tem o prompt dele, também um prompt um pouquinho mais elaborado, nada demais, mas um prompt um pouco mais elaborado. E aqui eu escrevi ainda uma complementação do prompt, né? Porque eu precisava de dar mais detalhes. Né? O que eu disse para ele? Ó, eu quero que você escreva uma cópia para a página de venda do meu SES. E lembrando aqui, ó, de novo, aqui tem o contexto do SES, Teams Assistance, e das funcionalidades do Teams Assistance, né? Que eu não preciso ficar repetindo isso toda hora. Eu só adiciono esse contexto aqui dos meus assistentes, ok? Enfim, vamos lá. Eu quero que você escreva uma cópia para a página de venda do meu SES. Eu tenho um gancho, que é o gancho que eu copiei ali do Hooker, né, do assistente Hooker, e eu quero que você use exatamente como eu vou colocar abaixo. No mais, você vai usar todo o seu potencial para criar uma copy incrível. Aí aqui eu coloquei o gancho, né? Eu escrevi o gancho aqui. E aqui embaixo eu coloquei mais alguns detalhes de como eu quero. Eu quero que você use o gancho como uma espécie de subheadline, ou seja, esse gancho vai ser a subheadline dessa copy. A headline principal eu quero que seja curta. Talvez seria bom já usar apenas o nome do SES, que no caso é Teams Assistance, né? A minha câmera está em frente, mas eu estou lendo aqui para você. Mais informações que podem te ajudar. Aí eu coloquei aqui o público. Empresas que se consideram AI first, são empresas que já estão incorporando IA no seu dia a dia. E qual que é a PUV? Né? O uso realmente eficiente da IA generativa. E qual que é o tom da copy? É um tom reflexivo. De novo, a minha câmera está aí na frente, estou lendo, por isso estou lendo aqui para você, ok? Aí ele gerou essa copy aqui para mim, e foi uma copy que eu gostei bastante, eu pessoalmente gostei, por ser uma copy que eu gerei de uma maneira muito fácil, eu gostei bastante. Então, o que ele colocou aqui? A headline, Teams Assistance, né? E colocou aqui, ó, entre a promessa da IA generativa e a realidade dos resultados, existe uma lacuna invisível. Enfim, é o hook que eu já tinha mostrado para você, e ele colocou aqui uma copy seguindo esse hook. Aí, aqui já tem um conhecimento técnico meu de copy, porque essa ideia de eu criar o hook e depois criar uma cópia baseada no hook não é uma ideia natural que uma pessoa leiga teria. Então, isso é uma estratégia aí agora específica de marketing. Caso você queira utilizar marketing com inteligência artificial, você cria o hook e depois pede para que ele crie a copy, né? Aí, inclusive, também isso tudo está dentro dessa estratégia que eu mencionei, que é de você quebrar uma tarefa complexa em partes. Criei o hook e aqui eu criei uma copy. Como eu estava dizendo, pessoalmente, eu gostei bastante dessa copy aqui, ok? E depois que ele criou essa copy, o que eu fiz? Aí o primeiro passo, eu vim aqui na minha ferramenta e copiei essa copy aqui, ó. Copiei, eu clico nesse botão aqui e ele copia a mensagem, olha aqui, ó, mensagem copiada aqui no canto superior direito, né? Aí eu vim aqui no Web Designer, agora vim no Web Designer e falei assim, ó, e crie uma landing page usando a copy abaixo. Aí eu peguei aqui a copy, colei a copy aqui, aí eu vim aqui embaixo e ele criou uma landing page para mim. Aí eu vim aqui, ó, olha só, isso aqui é todo o HTML que ele criou. E no final das contas, depois eu pedi para ele gerar um arquivo, como lá no primeiro exemplo. Só que agora esse web designer ele já recebeu a cópia, ele não precisou criar a copy junto com o HTML, ele só precisou criar o HTML, né? Aí o resultado foi esse daqui.
que é uma página que eu ainda não gostei muito, né? Mas enfim, já é uma página que, caso a pessoa não tenha não tenha uma ferramenta específica de criação de páginas ou queira fazer um teste muito rápido, já serviria, mas enfim, ainda não ficou nada legal assim em termos de design, né? Mas a copy já foi uma copy bacana porque eu peguei ela lá do assistente copywriter e joguei aqui para o assistente web designer e ele foi e criou essa copy aqui para mim, né? Aí uma coisa legal aqui, que é o seguinte, eu testei um modelo diferente. Enquanto que neste caso aqui, essa página foi criada com o Cloud 3.7 Sonnet, eu vim aqui ó, e testei o mesmo prompt, o mesmo pedido de criação de página, com a mesma copy, só que eu pedi aqui, ó, quem me deu essa resposta aqui da copy que você está vendo agora, que eu estou rolando aqui, não copy, né, a página, que você está vendo agora, foi o Gemini 2.5 Pro Preview. E ele criou essa página aqui, que na minha opinião ficou um pouco melhor, até porque quando a gente usa aqui, ó, a gente coloca no formato celular, ela até fica uma cópia aceitável, né? Com uma página aceitável, tá vendo? Só esse finalzinho aqui que não ficou bacana, porque ele utilizou uma letra clara e um fundo branco, né? Então não ficou muito bom, mas a página já deu uma melhorada, na minha opinião, ficou melhor, né? Só que eu ainda fui além. O que que eu fiz? Eu voltei aqui no Copywriter, né? Eu voltei aqui no Copywriter. Aí aqui o que que você tem que pensar, né? Agora voltando na explicação estratégica. Primeira coisa, o que que eu falei para você? Eu falei para você que você precisa quebrar uma tarefa complexa em prompts menores. Então, a gente, ao invés de simplesmente pedir uma página para a inteligência artificial, onde ela criaria o texto, no caso a copy e o HTML, eu fui quebrando isso em partes. Eu criei o hook, aí depois eu criei a copy, aí depois eu pedi para o web designer criar, aí eu tive um resultado, aí eu analiso esse resultado e melhoro. Qual foi a melhoria que eu pensei em fazer neste caso, né? Neste caso específico. E foi tudo muito rápido isso daqui, só para... Eu montei pouco antes de gravar esse vídeo, só para explicar e exemplificar de maneira prática a estratégia que eu quero passar aqui para você. Mas enfim, o que, que eu fiz? Eu falei assim, ó, gostei muito da sua copy. Agora eu quero uma coisa a mais. Quais instruções você passaria para o web design poder criar essa página de vendas? E aqui, qual que é a ideia que me surge aqui? Eu poderia ter um assistente... Por que, que eu pensei aqui e coloquei esse prompt aqui? Porque eu pensei na ideia de ter mais um assistente nesse processo todo, que é o assistente que vai pegar a copy e criar instruções para o web design poder fazer a página, né? Então seria um assistente intermediário. Só que por questão de tempo, para poder vir aqui e gravar o vídeo de maneira mais rápida, eu vim no próprio assistente copywriter e pedi isso, ok? Mas enfim, eu estou te explicando essa questão para você entender como que é esse processo de evolução, esse fluxo de evolução, para que você tenha uma resposta satisfatória e profissional da inteligência artificial, ok? Enfim, então eu coloquei aqui. Eu pedi para a inteligência artificial, no caso aqui o copywriter, dar instruções para o web designer. E ele foi e colocou aqui instruções. Não vem ao caso eu ler essas instruções, mas enfim, ele deu instruções aqui, né, que era um outro passo aqui para eu poder analisar, entender se essas instruções estão corretas ou não, entender se eu preciso colocar mais coisas ou remover coisas, entender se tem exageros ou não, baseado na minha experiência e expertise em construção de páginas, ok? E lembrando, aqui eu não estou ensinando para você como criar página, eu estou ensinando para você como pensar de maneira estratégica, né? Porque aqui, o que você tem que abstrair disso? Eu analisei a resposta da inteligência artificial para pensar se está faltando algo nessa resposta ou se eu tenho que remover algo dessa resposta para que ela fique da melhor maneira possível, e neste caso específico, eu passe isso para o web designer poder criar a página, ok? Então é para você abstrair essas questões. Mas vamos lá, continuando aqui. Eu pedi para ele dar as instruções, ele deu essa parte aqui, são as instruções que ele deu, e depois eu pensei assim, poxa, ele deu essas instruções aqui, mas será que a partir dessas instruções ele entregaria para o web designer a mesma copy? Foi uma hipótese que eu criei. Então eu perguntei para ele, ó, agora pensando na página que o web designer vai criar, você adaptaria a copy de alguma forma? Se sim, faça a adaptação. Se não, simplesmente diga que não. Eu dei a liberdade para ele dizer para mim, olha, pode utilizar a mesma cópia assim. Neste caso, o que ele fez? Ele reescreveu a cópia para mim, ou seja, ele acredita que, a partir dessas instruções que ele mesmo passou para o web designer, a cópia precisa de uma adaptação. E ele foi e fez essa adaptação para mim, né? Ele escreveu aqui a adaptação. E o que eu fiz? Eu peguei as instruções que o copywriter passou para o web designer, peguei a cópia adaptada junto com as instruções e fiz um novo teste.
E esse teste está aqui. Olha só. Aí eu utilizei, ó, cria uma landing page usando a cópia abaixo. Aí eu coloquei a cópia adaptada e aqui, ó. Aí aqui eu coloquei algumas instruções passadas pelo copywriter. Então aqui eu coloquei as instruções. E aqui eu estou utilizando aqui, ó, ele gerou HTML e eu estou utilizando aqui o modelo, se não me engano, é o, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. O Gemini. Estou utilizando o modelo Gemini 2.5 Pro, né? Que é o modelo Gemini. Aí eu pedi depois para ele juntar tudo isso e criar um arquivo. E ele criou um arquivo para mim e gerou essa página aqui. Aí, neste caso específico, se não me engano, eu pedi para ele utilizar um tema mais escuro, porque é o que eu prefiro, e ele utilizou um tema mais escuro, mas independente do tema ser escuro, na minha opinião, já ficou melhor. Repare que ele já colocou uma proporção mais legal, repare que aqui, ó, essa página poderia ficar ainda mais bonita se eu tivesse colocado um assistente que gerasse as imagens nesse meio termo, ó, mais um assistente para gerar as imagens nesse meio termo aqui e para que na hora que eu passasse para o web designer ele já tivesse as imagens para poder utilizar, mas esse trecho aqui é basicamente um local para colocar uma ilustração conceitual, né? Enfim, mas repare que os espaçamentos, a divisão aqui já ficou uma coisa mais agradável aos olhos, né? Então, na minha opinião, já ficou uma página bem mais bacana. E eu testei também com o modelo Cloud 3.7 Sonnet, a mesma instrução. O que eu fiz? No Cloud 3.7 Sonnet, o que eu fiz? Eu pedi para ele criar uma landing page com a cópia abaixo. Essa daqui é a cópia já adaptada. E também coloquei aqui, ó, as instruções que o copywriter passou. Coloquei aqui embaixo as instruções e ele gerou o HTML para mim, que é todo esse HTML aqui que você está vendo, que eu estou rolando aqui, ó. Tô rolando HTML. Aí eu pedi também para ele usar essa ferramenta de criação de arquivos aqui, ó, para poder criar um arquivo. Eu cliquei aqui e se abriu essa página aqui, que basicamente foi a página que eu mostrei para você no início do vídeo. Eu acredito que eu mostrei para vocês no início do vídeo, né? Comecei com essa página aqui. Enfim, essa foi a evolução aqui. Então, resumindo, você quando tem uma tarefa complexa, precisa entender quais são as partes menores dessa tarefa, né? Qual que é a divisão ideal dessa tarefa para a inteligência artificial, para que no final das contas você tenha o melhor resultado possível. Então eu tive esse resultado aqui, repare que ele já usou um degradê aqui, não são as cores ideais que eu gostaria, mas também eu acredito que eu não informei as cores, e se elas estão naquelas instruções que o copywriter passou para o web designer, talvez ele tenha colocado cores lá, mas aí no caso eu poderia explicitamente colocar a minha paleta de cores aqui como informação, mas enfim, que seria basicamente eu só removeria o roxo aqui, né? Colocaria um degradê de um tom de azul mais claro para um tom de azul mais forte, enfim, acho que faria isso, né? Mas enfim, aqui ele criou uma página que é mais agradável aos olhos, que já ficou uma página bem apresentável, melhor do que muita página que a gente vê por aí, né? Enfim, talvez colocasse aqui algumas imagens de ilustração, né? Eu poderia colocar aqui alguns prints do meu sistema, poderia criar um assistente específico para gerenciar essa questão dos prints, né? Subir esses prints dentro do sistema, que eu tenho condições de fazer isso, e falar para o web design utilizar os prints que eu passar para ele. Enfim, eu tenho aqui então é, esse resultado final e eu posso ir de acordo com todas essas questões que eu fui falando aqui ao longo do vídeo, por exemplo, um assistente que gera imagem, um assistente que passa instruções melhores para o web designer, deixa eu ver o que é mais. Por hora, assim, é o que eu tenho em mente. Talvez um assistente o assistente hooker, que vai criar toda a estratégia da campanha de marketing, na qual essa landing page vai estar inserida, enfim, mas talvez aqui já ficasse bem complexo. Mas eu espero ter te passado essa ideia, né? Que é uma ideia nova, que é um conceito novo que a gente tem com o uso das inteligências artificiais. Eu tenho visto pouquíssimos vídeos falando sobre isso. Geralmente a gente vê vídeos falando sobre prompts, ou então a gente vê vídeos aí sobre automação, mas é aquela automação assim, a pessoa ela coloca uma entrada, faz uma automação complexa do tipo, você manda uma mensagem aqui pelo WhatsApp e o assistente A vai pegar, e depois o assistente B, o assistente C. Só que, qual que é a questão? Eu não vejo um vídeo onde a pessoa mostra o início disso, qual que é a estratégia que ela pensou, e qual que é o resultado final daquilo, se é um resultado que você poderia colocar em produção e principalmente como que você melhora isso, né? Então, eu acredito que esse vídeo tem esse valor nesse sentido de explicar para você toda essa estratégia, como colocar isso em prática e principalmente
como colocar isso em prática utilizando o Teams Assistance, que é o sistema que eu criei aqui. E se você tiver interesse nesse sistema, em assinar o sistema, aqui embaixo vai ter o link dele, ok? E vai ter, no momento que eu estou gravando esse vídeo, tem um formulário aqui para você poder se inscrever para receber a notificação de quando o Teams Assistance estiver liberado, porque eu estou aguardando a aprovação de uma outra plataforma a qual eu estou integrada para que o funcionamento da plataforma esteja completo. Depois disso, eu vou liberar o link de acesso, vou liberar também a página de vendas para você poder acessar e assinar ele diretamente, ok? Se inscreve no canal também aqui, porque eu vou falar muito sobre produtividade com inteligência artificial. Tem muita coisa que eu deixei de fora aqui. Tem muita coisa aqui que eu acredito que poderia ser explicada de uma maneira mais específica, de uma maneira melhor. Eu mesmo estou começando a explicar sobre isso agora, então estou me desenvolvendo nesse tipo de explicação e acredito que nos próximos vídeos vai estar cada vez melhor, ok? Vou ficando por aqui, espero que tenha gostado. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Até uma próxima. Tchau!